Na página 248, vamos começar a ler juntos. Peguem o marca-texto que já já vamos grifar algumas coisas muito importantes, ok? Vamos aprender a fazer a leitura e a escrita das horas, dos minutos e dos segundos. No relógio a seguir, o ponteiro das horas. Peguem o marca-texto e vamos grifar. O ponteiro das horas está entre o 2 e o 3. Que ponteiro é esse? É desse reloginho que está aqui, ó. Olha lá, o ponteiro das horas está entre o 2 e o 3. Então, ó, percebam aqui que o ponteiro das horas é esse preto menor. Esse outro é dos minutos. Então, o ponteiro menor preto, ele tá entre o 2 e tá entre o 3. Voltando à leitura. Grifem, podem grifar. Isso quer dizer que já passou das 2 horas, mas que ainda não são 3 horas. Por que ainda não são 3 horas? Porque esse ponteiro preto menor, ele ainda não está em 3. Se ele fosse 3 horas, ele precisaria estar aqui, ó, aonde esse ponteiro dos segundos está, ó, bem certinho nesse tracinho mais preto, ó, do 3, certo? Então, voltando aqui, portanto, lemos 2 horas. Se esse ponteiro ainda não chegou no 3, aonde queremos que ele esteja, então não são 3 horas ainda. Então, são 2 horas ainda. Para fazer a leitura dos minutos, grifem. Para fazer a leitura dos minutos, devemos, podem grifar, começar a contar a partir do número 12, até chegar aonde o ponteiro dos minutos está. No caso, até o 5. Do número 12 até o número 5, temos 5 intervalos de 5 minutos. Portanto, 5 vezes 5 igual 25 minutos. Grifaram? Explicando. Precisamos contar os minutos. Para contar os minutos, começamos a partir do 12. Se formos contar em um, a gente tem que contar todos esses tracinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Tá vendo? Cada tracinho desse, perto do 12, ó, a partir do 12 é 1. Então, teríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, deu 5, paramos no número 1, perceberam? Então, ele sempre caminha em 5 em 5. Então, parou no 5. Continuando. 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando chegamos no 2, paramos no 10. 11, 12, 13, 14, 15, ó, quando chegamos no 3, nessa demarcação mais escura aqui, ó, mais em negrito. 15, agora 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui, ó, aonde o ponteiro maior preto está, ele está no 25. Contamos tracinho por tracinho, mas eu posso muito bem fazer a minha multiplicação. O que seria essa multiplicação? Que número que eu estou? No 5. O meu intervalo sempre vai em 5 em 5. Então, vemos aonde o ponteiro grande, preto, parou, que é o ponteiro maior. Veja onde ele parou. Se ele parou no 5, ó, eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25. Vamos supor que ele parou lá no 8.
Então, vou pegar o meu 8 e vou multiplicar por 5. Então, 8 vezes 5, 40. Isso mesmo. Então, se eu contar do 12 até lá no 8, vai ter que ter 40 tracinhos, porque isso é um intervalo. Ele caminha em 5 em 5. Então, continuando. Para fazer a leitura dos segundos, devemos começar do 12, igualzinho, até onde o ponteiro dos segundos está, no caso, até o 3. Do número 12 até o número 3. Temos 3 intervalos. Esses intervalos são intervalos de 5 segundos. Portanto, 3 vezes 5, 15. Então, se eu começar a contar do 12 até o 3, eu vou contar 15 tracinhos, totalizando 15. São 15 segundos. E no caso do ponteiro maior, são 25 minutos. Para ter ocorrido esse 1 minuto, a cada minuto que passa, esse meu ponteirinho vermelho, ele teve que começar do 12 e dar uma volta completa no meu relógio e chegar no 12 de novo, totalizando 1 minuto. Então, são que horas? São 2 horas, 25 minutos. 2 horas é o ponteiro menor. 25 minutos, o ponteiro maior. Quantos segundos? Isso, 15 segundos. Neste outro relógio, o ponteiro das horas continua marcando 2 horas. Então, o meu ponteiro menor, ele está mais para baixo, chegando perto do 3. Só que ele chegou no 3? Não, então ele não é 3 horas ainda, ele continua sendo 2 horas. Até ele não chegar naquele risquinho mais escuro que a gente quer lá no 3, ele não é 3 horas. E isso pode acontecer se ele estiver também nos outros lugares, tá? Enquanto ele não chegar no ponteiro desejado, lá no risquinho, ou passar do risquinho, ele não é a hora lá. Então, nesse outro relógio, o ponteiro das horas continua marcando 2 horas. Mas agora o ponteiro dos minutos marca 40 minutos. Por quê? Porque o meu ponteiro maior está no 8. Pois 8 vezes 5 é igual a 40. E o ponteiro dos segundos marca 55 segundos. Então, o meu ponteiro dos segundos, olha lá, está no 11. Em vez dele sair contando tracinho por tracinho e ver que lá no 11 dá 55 tracinhos, ele pegou, fez 11, que ele tá no 11, e multiplicou por 5, porque ele tá caminhando em 5 em 5. Então, 11 vezes 5 dá 55. Então, são 2 horas, 40 minutos e 55 segundos. Em geral, olha lá o quadrinho amarelo. Em geral, no nosso dia a dia, dizemos apenas as horas e os minutos. Nesse caso, a leitura não depende do ponteiro dos segundos. O que quer dizer isso? Normalmente, quando vemos as horas ou perguntamos as horas para alguém, costumamos olhar ou falar apenas horas e minutos. Os segundos é muito difícil falarmos, ok? Então, na página 249. Na página 249, temos mais alguns relógios para analisar. Quando o ponteiro dos minutos está no número 6, olha que interessante isso agora. Ou depois dele, podemos fazer a leitura das horas de 2
duas maneiras. Por exemplo, observe que o ponteiro dos minutos está no número 6. Então, o ponteiro dos minutos está lá no 6. Se eu fizer 6 vezes 5, dá quanto? 30. Então, sei que são 3 horas e 30 minutos. O meu ponteiro menor está no 3. Ele passou do 3, não chegou ainda no 4, são 3 horas. Nesse caso, podemos ler 3 horas e 30 minutos, pois, olha lá, 6 vezes 5 é igual a 30. Ou 3 horas e meia, pois 30 minutos é a metade de 60 minutos. Então, podemos falar 3 horas e 30 minutos ou 3 horas e meia, porque 30 minutos é a metade de 60 minutos, por isso fala meia. Próximo reloginho. Observe que agora o ponteiro dos minutos está no número 8. Então, ele está no número 8, já passou da metade do caminho, né? Vai começar tudo de novo, esse relógio, lá no 12. Então, sempre o início da partida e início da chegada é sempre no 12. Então, são que horas? Eu quero saber as horas. São 2 horas. O ponteiro menor ainda não chegou no 3, então quer dizer que são 2 horas ainda. E o meu ponteiro preto maior, ele está no 8. Eu posso fazer 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, são 2 horas e 40. Nesse caso, podemos ler 2 horas e 40 minutos ou 20 minutos para as 3 horas. Por que 20 minutos para as 3? O meu ponteiro menor, ele está quase chegando em 3 horas. Então, para chegar em 3 horas, falta quantos minutos para poder mudar esse meu ponteiro? Então, do 8 ao 12 são intervalos de 5 em 5. Então, tem um intervalo, 2, 3, 4. Posso fazer 4 vezes 5 ou ir contando em 5 em 5. Então, 8 para chegar no 9, 5. 5, 10, 15, 20. Então, faltam 20 para as 3 horas. Então, página 250.